querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. 21º dia dos 50 dias, clamando Pentecostes. Estamos falando dos passos, dos movimentos que nós podemos fazer no sentido de aumentar a nossa docilidade, de alimentar a docilidade ao Espírito Santo. Nós temos que ir nos fazendo cada vez mais dóceis, nós temos que ir nos dispondo à docilidade, aquela docilidade que são os dons do Espírito Santo que nos conferem. É dom, é graça, mas eu preciso me dispor, alimentar, fazer crescer essa docilidade ao Espírito Santo, uma maior sensibilidade e capacidade de receber e deixar-se conduzir pelas moções do Espírito Santo. Então hoje, meus irmãos, ontem nós falávamos da mortificação da ira, dos movimentos da cólera, que quem não consegue mortificar os movimentos da cólera, quem não consegue contrariar, dizer não, ou seja, dizer não, não se deixar levar pela cólera, não se abre ao Espírito Santo, porque está sempre muito voltado para as próprias emoções. É uma pessoa que é conduzida apenas pelas emoções. Então hoje, um quarto movimento, um quarto passo da nossa parte, nós precisamos mortificar o nosso juízo, nosso julgamento, a nossa visão intelectual, vamos dizer assim. Todos nós temos essa capacidade natural, essa aptidão natural, né? E todo o nosso procedimento humano é baseado no nosso julgamento. Você julga o que é bom, você julga o que é mal, você faz sempre uma avaliação das coisas. O que é bom, o que é mal, o que é conveniente, o que não é conveniente, qual caminho eu devo tomar, qual caminho eu não devo tomar, se devo calar, se devo falar, se devo agir, se não devo agir, se devo esperar. E todo o procedimento humano vem dessa aptidão natural de julgar, ver, analisar e depois agir. Então, toda essa deliberação humana, racional que nós temos, nós temos um modo humano de enxergar a vida, a nossa visão intelectual, qual é a visão que nós temos das coisas, Então nós precisamos mortificar um pouco isso, no sentido de dar abertura ao Espírito. Dar abertura ao Espírito. Assim. Então veja, eu vou tomar uma palavra aqui. 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, veja, essa realidade de nós mortificarmos o nosso julgamento, a nossa visão intelectual das coisas. Isso aqui tem a ver com a mortificação do orgulho, da soberba da vida. Lá no início, os nossos primeiros pais, eles cometeram esse pecado do orgulho. Sereis como deuses, disse a serpente. E eles aceitaram comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso de Deus. Eu digo o que é o bem, eu digo o que é o mal. Eu digo o que está certo, o que está errado. Essa autonomia de Deus.
Mas o Espírito de Deus que está em nós, ele nos dá uma nova maneira de julgar todas as coisas. Ele nos torna homens espirituais, capazes de julgar, de enxergar a vida à luz do Espírito, não apenas à luz da razão natural. A luz natural da razão, a luz natural do nosso bom senso, da nossa razão, da nossa inteligência, é bom, mas não é perfeito. Claro que é muito melhor um homem racional que age a partir da razão e do bom senso do que um homem que age a partir apenas das emoções, é movido pelas emoções, é muito mais imperfeito, né? Muito mais animal, né? Quem se deixa levar apenas pelas emoções. Né? O homem mais racional, que baseia, né, o seu julgamento e, portanto, o seu procedimento, que vem daí na razão e no bom senso, isso é mais perfeito, mas não é ainda totalmente perfeito. Porque perfeito é aquele que baseia o seu procedimento segundo o Espírito. Quer dizer, há um novo procedimento, há uma nova maneira de julgar, de enxergar a vida, de enxergar as coisas, de avaliar o que é bom, o que não é bom, de enxergar a verdade das coisas, que vem do Espírito. Então é preciso contrariar, mortificar a minha avaliação, o meu julgamento, para permitir que o Espírito Santo me dê uma capacidade espiritual de enxergar aquilo a partir do Espírito. A partir do Espírito. Então, isso aqui é uma mortificação muito importante, que dá lugar ao Espírito. Você se abre ao Espírito quando você é capaz de contrariar, de mortificar. Vamos usar uma palavra mais fácil da gente entender. Mortificação da nossa opinião. Como nós somos apegados à nossa opinião, ao nosso jeito, à nossa avaliação. O que eu penso, o que eu avalio, a minha visão, o que eu enxergo. Eu enxergo que isso é bom, eu enxergo que isso é assim, eu enxergo que deve ser assim. Dizer, a gente precisa ser capaz de mortificar a nossa opinião, de não estar apegado à nossa opinião. Quando você está muito apegado, você está preso à sua opinião, à sua visão das coisas, você se fecha a que o Espírito te dê uma visão espiritual, uma capacidade sobrenatural de enxergar as coisas, de enxergar segundo Deus, de enxergar como Deus vê. Né? Pelo dom de inteligência, Deus nos dá uma capacidade de penetrar a verdade das coisas. É uma penetração que está acima da capacidade natural da razão. Por mais inteligente que uma pessoa seja, o Espírito nos dá essa luz de penetração. Ser capaz de mortificar a própria opinião, de se desapegar da própria opinião, é uma maneira de se abrir ao dom de inteligência e também ao dom de ciência, que nos faz enxergar, por exemplo, o vazio das coisas criadas, os vazios dos prazeres dessa vida, o vazio dos bens temporais. E nos faz, então, perceber que só Deus é bom. Só Deus é bom. Então, toda avaliação meramente racional, ela é boa. Ela é boa, claro, mas não é perfeita. Entende? Então, nós estamos falando aqui, nas últimas palavras, sobre passos que eu devo dar para me tornar mais dócil ao Espírito Santo. Então, nesse sentido de você se inclinar à docilidade ao Espírito Santo, está esse movimento de você se desapegar da sua opinião. Claro que você vai ter uma opinião, você vai ter uma visão das coisas, mas quanto mais você estiver desapegado da sua opinião, mais você se abre
a que o Espírito Santo te dê uma nova visão, uma nova capacidade de julgar as coisas. Você está aberto ao Espírito. Você está aberto às luzes intelectuais, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Uma pessoa muito apegada à própria opinião é um dos piores apegos que existe. Isso nos fecha radicalmente ao Espírito Santo. Radicalmente. Mais até do que o apego às emoções. Porque o apego à própria opinião é um apego espiritual. É um pecado assim, mais sofisticado, porque tem a ver com o orgulho, com a vaidade. É mais sofisticado. Né? E o orgulho engessa a inteligência. O orgulho nos afasta de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes, diz a palavra. É preciso buscar um radical desapego da própria opinião para se abrir ao Espírito Santo, para se tornar mais dócil ao Espírito Santo. Amém? E por isso nós pedimos, batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo. Temos clamado, Senhor, temos clamado, 21 dias pedindo. E hoje pedimos, batiza-nos, enche-nos do Espírito Santo hoje, Senhor. E nos dê uma nova visão, nos dê essa docilidade intelectual, nos dê o necessário desapego da nossa opinião, da nossa visão, do nosso jeito, a fim de estarmos abertos às luzes do Espírito Santo. Nos dê essa graça, Senhor Jesus. Batiza-nos, inunda-nos, faz-nos cheios do Espírito Santo. Uma pessoa apegada à própria opinião é uma pessoa que tem dificuldade de deixar-se encher pelo Espírito Santo. Nos dê esse desapego. Nós pedimos esse dom, vamos chamar assim, o dom do desapego espiritual. Nos dê essa graça, Jesus. E batiza-nos mais uma vez, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos do Espírito, do dom da inteligência, enche-nos do dom da inteligência, para nos tornarmos homens espirituais, que são mais perfeitos do que os homens psíquicos. Nós não queremos apenas viver como homem psíquico, como diz São Paulo, mas viver como homem espiritual. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche-nos com seu poder. Enche-nos da sua luz. Torna-nos abertos, desapegados de nós mesmos, para estarmos abertos ao seu Espírito. Amém, Senhor. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.